Olá pessoal, nessa videoaula vamos esboçar um gráfico de uma função usando apenas a primeira derivada, ou seja, apenas sabendo os intervalos de crescimento e decrescimento, sem se importar com a concavidade. O motivo disso é para deixar mais simples o roteiro, pelo menos inicialmente, para a gente conseguir fazer um bom gráfico. Já a primeira derivada já dá muita informação e muita informação preciosa. Mas vai ter alguns pontos, alguns detalhes que isso vai ser melhor detalhado com as outras videoaulas, que é no caso a concavidade. Mas enfim, só vamos se importar com a primeira derivada. Então o que nós temos? Eu quero esboçar o gráfico da minha função y igual a ln de x sobre x. Esse é o exercício. Então eu aconselho anotar esse roteiro, que acaba sendo usado várias e várias vezes. É intuitivo. Tá? Vamos dizer, como que eu esboço o gráfico? Quais são as informações que eu preciso e tentar organizar essas informações. Ou seja, não vai ter nada de novo aqui. É apenas como organizar as informações que nós temos. Então, o que a gente vai precisar? Primeiro, encontrar o domínio da função. Sempre isso. Apareceu uma função, encontre seu domínio. Depois que encontrar o domínio muitas vezes é um intervalo, podendo ir para mais infinito, ou indo para menos infinito, ou não, pode ficar travado em algum pedaço, ou seja, de A até mais infinito. E o que a gente quer fazer? Depois calcule o limite da f nos extremantes do domínio, vamos dizer assim. Por exemplo, o domínio aqui é de 0 a mais infinito. Então os extremantes é o 0 e o infinito. Então sempre faça isso que vale a pena, ou nos extremantes que aparece. 3. Calcule f' de x. E faça estudo do sinal. Sempre isso. 4. Organize os intervalos de crescimento e decrescimento. É importante você saber onde está crescendo e onde está decrescendo. Ou seja, eu vou ter que pegar esse estudo do sinal e organizar. 5º. Marque no esboço os pontos importantes. Quem são os pontos importantes? Os pontos onde vai crescer e decrescer, ou seja, quando começa, cresce e depois decresce. Que ponto é esse? Marca. E depois decresce e cresce. Que ponto é esse? Também marca. Tá? Marca também as assíntotas, o que for necessário. E finalmente esboce o gráfico. Então, basicamente, é isso que a gente vai ter que fazer. Quando eu falo marque os pontos, também as retas pode ser de retas auxiliares de gráfico. Então, vamos fazer isso só para vocês entenderem a ideia. Então, o exercício é o seguinte. Y igual a ln de x sobre x, onde o domínio da f é igual a 0 até infinito. Então, o que a gente deseja fazer? Primeiro, se é do 0 até infinito, então vamos dizer que só tem esses extremantes aqui. O 0 e o infinito, onde dá problema no domínio, que está ainda próximo, suficientemente próximo. O 0 e o infinito. Então, o que quer dizer isso? Eu pego o limite, quando x tende a 0, de ln de x sobre x. Agora, vamos ser um pouquinho mais preciso. Tender a 0, olha, o x tem que ser maior que 0. Então, bota x tendendo a 0 pela direita, para dizer que o x é maior que 0. Então, a gente vai ter que calcular esse limite. Primeiro, o ln de x vai para menos infinito. O x vai para 0. Então, é um limite do tipo menos infinito sobre 0. Só que olha só que interessante. Quando eu estou de... Bom, se o número, esse ln de x fica tão negativo quanto eu queira, muito grande, vamos dizer assim. O x, e se eu dividir por x, vai ficar ainda maior ainda. Então vai ficar exageradamente grande. Então, olha, menos infinito sobre 0, na verdade, você pode encarar como menos infinito vezes infinito. Porque, olha só, o 0 eu gosto de ver como 1 sobre ou mais infinito ou menos infinito, mas como tende a 0 pela direita, 1 sobre infinito. Então, ó, isso aqui é 1 sobre infinito, fica menos infinito vezes infinito. Então, isso aqui é menos infinito. Não tem regras de L'Hopital, não tem nada aqui não. Tá? Se aplicar regras de L'Hopital, dá errado. Tá? Não está na indeterminação 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Olha como que fica. Tá? Cuidado com isso. Agora tem que calcular também o limite quando x tende a mais infinito de quem? De ln de x sobre x. Agora sim, olha que maravilha, L'Hopital. Porque ó, ln de x vai para infinito e o x também vai para infinito. Então, pela regra de L'Hopital, isso aqui é igual ao limite, quando x tende a infinito, de 1 sobre x, tá? O ln de x deriva 1 sobre x, e a derivada de x é 1. Isso aqui é igual a 0. Então, olha que interessante.
Essa função aqui tem uma assíntota vertical no zero e uma assíntota horizontal no infinito. Então, segunda coisa que a gente precisa, então esse foi a minha primeira parte. Ou, na verdade, primeira não, essa aqui já é a segunda, né? Então agora vamos para a terceira. A primeira encontra o domínio. Sempre acho o domínio. Então vamos para a terceira parte. A terceira parte é o seguinte, já calculamos tudo que a gente precisa da f, então agora tem que trabalhar com f' para saber intervalos de crescimento e decrescimento. Então vamos lá. Quem é f' de x? F' de x é igual a divisão de duas funções. Derivado do primeiro vezes o segundo menos o primeiro vezes a derivada do segundo. Então quem é a derivada do primeiro? 1 sobre x. Vezes o segundo menos o primeiro vezes a derivada do segundo. ln de x vezes 1. Tudo isso dividido pelo segundo ao quadrado. Então nós temos que f' de x é igual a 1 menos ln de x dividido por x ao quadrado. E ficamos por aqui por enquanto. Então, olha só. Agora, o que a gente faz? Estudo do sinal da f'. O que significa estudo do sinal? Primeira coisa, quando f' de x é igual a zero. Olha, f' de x é igual a zero, ou se preferir, deixa eu fazer o estudo do sinal ao contrário, f' de x igual a zero, não. Coloca 1 menos ln de x igual a zero. E coloca x ao quadrado igual a zero. Tá? Ou seja, se eu quero fazer o estudo do sinal de divisão de duas funções, eu tenho que saber quando isso aqui zera, quando isso aqui zera, quando isso aqui é positivo, negativo, tudo isso, e fazer uma tabelinha. Mas o que é interessante é que aqui o x igual a zero, não interessa, e aqui nós temos que ln de x é igual a 1, o que implica que x é igual a e. É isso? Exatamente. Então, olha, ln de x é igual a 1 e x igual a e. Então, eu vou fazer a continha aqui. Depois que a gente provou isso, então, olha, o que nos interessa? Nós temos o f' de x, que é no zero, aqui que me interessa, essa parte aqui toda. Aqui nós temos um ponto e, que também me interessa, tá? É onde zera a minha função. E agora o que a gente vai precisar fazer é estudo sinal disso aqui tudo. Então vamos pensar aqui um pouco. O zero não me interessa, tá? Lembre-se disso. Antes do zero não me interessa. O denominador é sempre positivo. Também não tem problema. Então agora o que vai interessar é o 1 menos ln de x. Olha, o que a gente faz? Pega o x igual a 1. Quando o x igual a 1, 1 menos ln de x é positivo. Então, positivo, porque ln de x ln de 1 é zero. Então aqui zera e depois fica negativo. E acabou, porque depois de e, por exemplo, pega o e ao quadrado e fica e ao quadrado vai dar 1 menos 2 e etc. Ou se preferir, ficou positivo e depois vira negativo. Não tem problema. Então a gente fez o estudo do sinal do f'. Depois que fez o estudo do sinal da f', o que a gente faz? Intervalos de crescimento e decrescimento. Então aqui tem um e, então eu sei que a minha f cresce porque a derivada é positiva e decresce depois, porque a minha derivada é negativa. Essa aqui é a minha f. E basicamente agora, ó, tudo que eu precisava está aqui. Eu sei quando cresce, quando decresce, sei as assíntotas, sei basicamente tudo. Então eu tenho que marcar os pontos importantes. Olha, um ponto importante é o seguinte. Aqui, olha só, vamos marcar o x igual a e. Então, 1, 2, 2,7 fica por aqui. Esse aqui é o meu e. Vamos agora esboçar o gráfico. Primeiro, eu sei que o limite quando x tende a zero pela direita do ln de x é menos infinito. Então ele vem para cá. Aí agora que eu sei que é menos infinito, uma coisa que eu acho também muito interessante é o seguinte. Eu sei que o y é igual a ln de x sobre x. Então, olha, um ponto que é interessante é quando x é igual a e. Porque é onde ele vai mudar o crescimento e decrescimento. Então, quando x é igual a e, eu sei que o meu f de x vai ficar mais ou menos por aqui. 1 sobre e. Segunda coisa que eu sei é o seguinte. Então, minha f vai ligar daqui até aqui.
Eu acho que é interessante sempre marcar o ponto que a f zera. E o ponto que a f zera é exatamente quando x é igual a 1, quando a ln de x é 0. Então, olha, eu vou ter que ligar daqui até aqui, ó. E vai até a assíntota. Tá, e eu sei que vai crescendo até aqui. E eu sei que daqui decresce. E agora, repara, eu sei que o limite quando x tende a mais infinito, dessa função vai para 0. Se vai para 0, olha, se decresce e vai para 0, não pode ser por aqui. Então tem que ser por cima, porque se for por baixo, vamos dizer que vai ficar muito afastado da assíntota. Ou seja, se está decrescendo e tem uma assíntota, só tem um jeito, está em cima. Então, olha só, ou se preferir, só estudar que o ln de x é positivo, quando x é muito grande. Mas, o que eu falei é sempre geral. Então, olha, nós temos isso aqui. Nós temos que ligar isso aqui, até aqui. Eu espero que fique claro, olha, que a gente tem que fazer isso. Tá? Então, o gráfico da minha função y igual a ln de x sobre x fica exatamente essa. Agora, o que eu queria falar de concavidade? Repara que, por exemplo, o gráfico aqui, ela fica com uma barriguinha para baixo, vamos dizer assim. E como que é a assíntota, olha só, nessa assíntota aqui, vamos dizer que esse pedaço aqui, para ficar bem, tem que fazer com barriguinha para cima. Tá? A barriga do meu gráfico fica para cima. E aqui o meu gráfico fica com a barriguinha para baixo. Então existe algum momento, vamos dizer, mágico, vamos dizer assim, em que a barriga do gráfico, que antes ficava para baixo, depois fica para cima. Ou seja, existe um momento de transição disso. Esse momento de transição é o que a gente chama de ponto de inflexão, que nada mais é que o estudo da concavidade. Esse ponto aqui vai ser importante para ser achado, não é detectado. Mas, por exemplo, se eu tenho uma assíntota aqui, ó, assim, no menos 20, você pode desenhar assim ou assim. Você não consegue desenhar com a barriga para cima, por exemplo. Com a barriga para cima passando por baixo. Não tem jeito. Então, temos um estudo aqui que a forma como que o gráfico vai ficar, ela é, vamos dizer, intuitivamente ou de barriga para cima ou de barriga para baixo. Se for do menos infinito por baixo, ó, vai ficar de barriga para baixo. Não tem como desenhar de outro jeito. Se for daqui, vai ficar de barriga para cima. Tá? Ou seja, se a função for crescente, limite quando x tende a menos infinito é 0, a barriga fica assim. Já o esboço do gráfico força isso. Se é máximo local, tá? Ou seja, atinge esse máximo, maior valor, a barriga fica assim. Então, ó, barriga vai ter que mudar em algum momento. Então, tem uns estudos desse tipo que a gente vai ter que tomar depois um certo cuidado. Mas o que acontece é que eu sei que em algum momento eu tenho que fazer essa transição. Qual é o ponto preciso? Isso vai ser melhor estudado em outras videoaulas. E basicamente é isso que eu queria falar para vocês. Ó. O gráfico é aproximadamente, claro, é um esboço, isso aqui. É isso.